Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui está tudo ótimo, obrigado por perguntar. Eu me chamo Arthur Bernardo, eu sou professor aqui do canal Aula de Roteiro no YouTube, que é um lugar onde a gente compartilha a educação audiovisual. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço humildemente que você se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação e também curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, pois o boca a boca é a melhor divulgação do mundo. Então eu peço que você ajude a gente a divulgar o nosso trabalho, que quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor para formar mais pessoas interessadas no audiovisual brasileiro. É muito importante lembrar que apesar do nosso canal se chamar Aula de Roteiro, isso aqui não é um curso livre, ou seja, você não vai ter um certificado ao final dessas aulas, ao final desses vídeos aqui no YouTube. Outra coisa importante é lembrar que nas nossas playlists aqui do Aula de Roteiro, principalmente aqui do Curta em Prática, é interessante que você assista os vídeos em ordem. Que você assista primeiro o vídeo 1, depois o vídeo 2, depois o 3, depois o vídeo 4 e assim por diante. A gente pensa no conteúdo de forma crescente, então é interessante que você assista tudo em ordem bonitinho. Claro, você pode assistir na ordem que você quiser, você não é obrigado a nada, mas de qualquer forma a gente recomenda que você assista em ordem. Outro ponto importante é que apesar da gente falar de curtas-metragens aqui, a gente não vai falar especificamente de um roteiro, mas se você tem uma ideia de roteiro de curta-metragem e você precisa de um auxílio na hora da sua escrita, é sempre bom poder contar com uma consultoria. Por isso você pode acessar o QR Code aqui em cima, que você vai ter acesso para mais informações da nossa mentoria individual. Como é que funciona a mentoria individual? Um serviço de consultoria, onde eu auxilio você na escrita do seu roteiro de curta-metragem. Então eu vou te dar um feedback preciso sobre a sua escaleta, sobre a sua narrativa, sobre o seu roteiro, e aí eu vou dizer caminhos que você pode seguir para você poder melhorar. No final dessa consultoria, você vai ter um roteiro de qualidade para você competir em concursos de roteiro, em editais de desenvolvimento e, quem sabe, fazer uma produção independente. Então, se você tem interesse em receber um auxílio na sua escrita de roteiro de curta-metragem, é só acessar o QR Code aqui em cima ou acessar o link na descrição desse vídeo, que eu também vou deixar lá. E claro, investir na sua formação como roteirista é uma coisa fundamental. E por isso, eu recomendo a formação de roteiristas do grupo Roteiros e Narrativas. Eu e outros professores incríveis damos aula lá. E você vai ter, por um custo-benefício de um preço muito acessível, aulas de roteiro que vão mudar a sua vida. Você vai aprender sobre personagem, você vai aprender sobre processo criativo, você vai aprender sobre séries, sobre novela, sobre longa-metragem, você vai aprender sobre tudo para você se tornar um bom profissional do audiovisual. Então, eu também vou deixar na descrição desse vídeo o link para você se matricular na formação de roteiristas do grupo Roteiros e Narrativas. Dito isso, vamos para a nossa aulinha de hoje, que acredito eu que vai ser uma aula rápida. A gente vai introduzir vocês no assunto formatação. A gente não vai falar de formatação nem de escaleta nesse vídeo aqui, mas nós vamos falar a respeito de roteiro. E a pergunta que vai movimentar a nossa aula de hoje é: quais programas de roteiro devo utilizar? A gente tem diversos programas de roteiro, e os programas de roteiro, softwares de roteiro, eles obedecem padrão Master Scenes. O padrão Master Scenes estipula que uma página de roteiro tenha aproximadamente 1 minuto de filme. Então essa formatação, ela obedece a um padrão cinematográfico porque ela utiliza de mecanismos que fazem com que o roteiro ele consiga estipular a minutagem do filme. Então, por exemplo, se eu tenho um roteiro de 15 páginas, provavelmente, aproximadamente, o meu roteiro vai ter 15 minutos. O meu filme de curta-metragem vai ter 15 minutos. Então é muito importante que vocês entendam que o padrão Master Scene, ele deve ser obedecido. Por isso que, repetindo, você não pode escrever roteiro no Word. Vou lembrar aqui para vocês: nunca escreva roteiro no Word. Escrever roteiro no Word, é claro que existem alguns profissionais que fazem isso, profissionais no mercado que são renomadíssimos. Porém, não é interessante que você escreva no Word, porque eu estou entendendo que você está começando na área. E quando você vai para um concurso de roteiro, para algum edital que pede a formatação Master Scene, eles simplesmente desclassificam se pegam o seu roteiro fora dessa formatação. E como o Word não é um software de roteiro, ele é um software de texto, é interessante que você não escreva no Word. Se você quiser escrever e botar mesmo assim, é por sua conta e risco. Eu, como professor de roteiro, tenho a postura de ensinar os meus alunos a não fazer isso. E como vocês são meus alunos e eu amo os meus alunos mais
tudo, eu simplesmente recomendo que você não escreva no Word. E lembrando, além da gente seguir a formatação Acercine, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, que roteiro é uma história contada através de imagem e som. Lembrando que o roteiro é uma história contada através de imagem e som. E sem mais delongas, vamos entender o que é um roteiro de fato. Vamos entender vendo, né, o que é esse roteiro. Nesse momento eu estou trazendo para vocês a tradução das 10 primeiras páginas de Spotlight, Segredos Revelados. É um filme de 2015, 2016, se eu não me engano. E ele recebeu 2 Oscars. Um Oscar por melhor roteiro original e um Oscar por melhor filme, para a gente ver a relação de melhor roteiro e melhor filme. Então o que a gente tem que levar em consideração aqui no Spotlight é não necessariamente a história em si. Eu faço a tradução de alguns roteiros, das 10 primeiras páginas de alguns roteiros, para aplicar em aula, para os meus alunos poderem ler. E aqui eu estou trazendo para vocês como fica uma formatação bonitinha. Vocês podem perceber que o roteiro ele é escrito de uma maneira que não é convencional. O roteiro não é um texto corrido. Ele tem uma organização, ele tem uma separação. Então, por exemplo, aqui nós temos o cabeçalho, aqui nós temos as ações, que também pode ser chamado de rubrica. Aqui nós temos o personagem que fala. Aqui nós temos a fala do personagem. Aqui nós temos o indicativo de continuidade. Aqui nós temos o indicativo de off-screen. Vocês vão entender daqui a pouco nas próximas aulas o que é isso aqui. Nós temos o indicativo do número de cena, do número de página. Nós temos o indicativo de uma transição. Então, cada elemento de um roteiro é trabalhado de uma forma. É colocado no roteiro de uma maneira. Não pode ser uma bagunça. Você tem que organizar o seu texto para que a sua equipe entenda o que é para ser feito. Lembrando que quando você escreve um roteiro, o público, o grande público, não lê roteiro. O grande público assiste ao filme, assiste a série, assiste a novela. Então, é muito importante você entender que a primeira comunicação que você faz, e cinema é comunicação, a primeira comunicação que você faz é com a sua equipe. E se você consegue comunicar bem para a sua equipe o que você quer para esse roteiro, todo mundo vai fazer o seu trabalho direito. Todo mundo vai conseguir chegar no ponto que você quer. Então é muito importante que você entenda que cinema você não faz sozinho. Talvez o roteiro você escreva sozinho, mas o cinema é um coletivo. Ninguém faz filme sozinho. Se a pessoa faz filme sozinha, ela é problemática. Tô falando isso por experiência própria, tá? Então, é muito importante que vocês entendam que o roteiro, ele obedece essa formatação Acercine. E nos próximos 2 vídeos eu vou ensinar vocês a fazer escaleta e vou ensinar vocês a fazer esse roteiro ficar desse jeito aqui, fazer o roteiro ficar bonitinho desse jeito. Muito bem, agora vamos falar dos programas de roteiro. Programas de roteiro, o software de roteiro, ele necessariamente ele obedece a formatação Acercine. E esse programa de roteiro, de forma específica, ele pode ser tanto gratuito quanto pago. A gente vive num mundo capitalista e tudo é a base do dinheiro. Mas, quando você fala dos programas de roteiro, existem alguns que são gratuitos, existem alguns programas de roteiro que você simplesmente não paga para utilizar. E esses programas de roteiro são interessantes para quem está começando. WriterDoIt e Celtic são os 2 programas que eu mais recomendo de forma gratuita. Aí você também tem o Fading, você também tem o Kit, Scenarist. São programas de roteiro que são gratuitos. De todos esses aqui, o que eu mais recomendo, por exemplo, quando eu estava lá no começo, estudando ainda, que eu não era um profissional, eu usava muito Celtics. Hoje, eu recomendo que você utilize o WriterDoIt. Se eu não me engano, na minha época, lá em 2017, 2014, quando eu estava estudando ainda roteiro, não existia o WriterDoIt, eu posso estar enganado, tá? Mas o WriterDoIt, eu fiquei sabendo da existência dele lá para 2019, lá para 2020, por aí. O WriterDoIt é o que eu mais recomendo, porque, na minha opinião, é o melhor programa de roteiro que existe. Na minha opinião, tá? Eu acho o WriterDoIt completíssimo e para você que está começando, o WriterDoIt, ele é fundamental. Lembrando que na maioria desses programas gratuitos, como exemplo o próprio WriterDoIt, você pode escrever até 3 projetos. É claro que existe a versão paga do WriterDoIt, porém, eu não acredito que vale a pena você investir o seu dinheiro na versão paga do WriterDoIt. E eu vou explicar por quê. A versão gratuita do WriterDoIt já é completa, já pode fazer muita coisa ali. É claro que você tem a limitação de 3 projetos. Basta você ter um e-mail para fazer esses 3 projetos, fazer um login, e aí você pode escrever até 3 roteiros de quantas páginas forem necessárias. Porém, é interessante que você pense que o WriterDoIt, ele é um programa completo e é um programa que você
você pode utilizar para fazer até 3 projetos. Então, você que está começando, você vai escrever um curta-metragem, ou talvez um roteiro de longa, ou talvez um piloto de série, você tem que entender que nesse quesito, nessa questão, você pode usar o Writer Do It sem o menor problema. Mas se você for gastar dinheiro com um programa de roteiro, eu recomendo que seja Final Draft. Esse programa que eu estou utilizando aqui, agora com vocês, é o Final Draft. Vocês estão vendo eu utilizando aqui o meu Final Draft para escrever o roteiro com vocês, para dar essa aula aqui com vocês. Então, o Final Draft, ele é o programa de roteiro mais requisitado do planeta. Os grandes estúdios hollywoodianos, aqui os grandes estúdios brasileiros também, só utilizam o Final Draft. Tá? Para não dizer que só utilizam, aqui no Brasil a gente é bem flexível quanto a isso. Obedecendo a formatação Master Scenes, obedecendo que uma página de roteiro tem aproximadamente 1 minuto de filme, você pode usar o programa que você quiser, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, já é diferente. Eles pedem somente Final Draft. Eu já vi concursos de roteiro americanos que só aceitavam roteiro escrito no Final Draft. Até um tempo atrás, por exemplo, The Script Lab, que é um site americano que promove esses concursos, o The Script Lab colocou um concurso de roteiro e só era aceito roteiros do Final Draft e do Writer Do It. Depois de um tempo, eles passaram a aceitar somente Final Draft. Se você perguntar a minha opinião, acho isso errado, porque se um programa de roteiro, seja ele qual for, obedece a formatação Master Scene, eu acredito que tá valendo. Eu acredito que tá valendo. Você pode simplesmente colocar o seu roteiro, fazer o seu roteiro em qualquer programa de roteiro que obedeça a formatação Master Scene. Agora, num caso de você ser mais profissional, de você trabalhar em conjunto, entenda que o programa de roteiro que você deve utilizar e que provavelmente você vai utilizar é o Final Draft. Então, o que eu faço a respeito disso? Como eu gosto muito do Writer Do It e como eu meio que preciso usar o Final Draft, eu utilizo os dois. E eu vou explicar como. Eu vou apagar aqui. Na verdade, eu não vou apagar, não. Eu vou dar a deixa para a próxima aula. A próxima aula eu vou falar sobre escaleta. E depois da aula de escaleta, eu vou falar sobre formatação. Escaleta e formatação são coisas diferentes, tá? Vocês vão ver nas próximas aulas, nos próximos vídeos, que são coisas diferentes. Mas a escaleta, quando eu estou fazendo um trabalho mais autoral, mais individual, que eu não dependa de outros roteiristas, e eu sempre tento chegar num consenso para fazer desse jeito, porque para mim funciona muito, e acredito que para você deva funcionar também. A escaleta eu sempre faço no Writer Do It. Eu não escrevo o roteiro no Writer Do It, apesar de eu achar que ele é o melhor de todos. Eu acabei utilizando o Final Draft para escrever. Já dei a deixa para vocês. Eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos como fazer escaleta no Writer Do It e como escrever no Writer Do It e escrever no Final Draft. Então, é interessante que vocês entendam, a escaleta e a formatação são coisas diferentes. A escaleta eu faço no Writer Do It e eu escrevo no Final Draft. Eu vou ensinar vocês, nos próximos vídeos, a fazer tanto a escaleta quanto a escrita do roteiro no Writer Do It. E vou abrir um bônus para o Final Draft. Eu vou ensinar algumas coisas, mostrar algumas diferenças que existem de um programa para o outro. Espero que você tenha gostado dessa aula, desse vídeo. Se você gostou, peço humildemente que você curta esse vídeo, comente suas dúvidas aqui embaixo. Eu vou tirar todas as suas dúvidas. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Muito obrigado pela sua audiência e vamos para o próximo vídeo.